a base da força foi estabelecida. A partir dos primeiros esforços da Marinha para lidar com os relatos de nossos pilotos sobre objetos não identificados avistados em nossas zonas de treinamento, a investigação do Pentágono sobre os OVNIs foi uma sequência que se assemelhava a um enredo de ficção científica, repleto de emoções, acusações e alegações de depoimentos secretos sobre encobrimentos que haviam permanecido em silêncio por longos períodos. Estaria envolvida na criação de um documentário sobre o assunto. A partir deste ponto, as investigações dos OVNIs pelo Pentágono estão tomando uma tonalidade mais parecida com a série Arquivo X do que inicialmente imaginado, à medida que depoimentos de ex-funcionários envolvidos nas investigações revelam o quão fora do comum é o interesse pelos objetos não identificados. Os eventos no céu podem ser entendidos através de informações detalhadas sobre o questionável interesse militar em fenômenos aéreos supostamente ligados a alienígenas. Esse interesse tem diminuído ao longo dos anos, mas algumas das novas alegações são tão extraordinárias que não podem ser simplesmente descartadas. Ocorrido em 2004. Nesse incidente, pilotos de caças navais que decolaram do porta-aviões nuclear USS Nimitz foram protagonistas. Um exemplo que ressalta o caráter bizarro de algumas dessas afirmações é o incidente do UFO conhecido como Tic Tac. Não apenas identificou, mas também documentou um objeto peculiar que ficou reconhecido como Tic Tac devido à sua forma alongada. Anos depois, esse encontro intrigante com um fenômeno ufológico foi divulgado pelo New York Times, contando com diversas testemunhas oculares que, ao longo dos anos, vieram à tona para relatar o que presenciaram. Um dos 3 vídeos capturados em infravermelho em 2004 e compartilhados pelo The Times em 2017 apresenta o objeto alongado e curioso. O objeto de procedência desconhecida, pelo qual recebeu o apelido de Tic Tac, levou um dos pilotos a fazer a seguinte afirmação: "O que mais me surpreendeu foi a sua natureza errática, sua maneira de agir. Ia além do que é fisicamente comum. Isso me chamou a atenção, pois, seja uma aeronave ou um ser humano, ainda estamos subjugados às leis da física. As aeronaves, aparentemente ligadas ao programa confidencial do Pentágono, encarregaram um marinheiro de investigar o USS Nimitz. Aqui é onde a situação se torna ainda mais peculiar. Após o regresso do marinheiro à sua casa na Virgínia, a sua família relatou ter testemunhado uma criatura semelhante a um lobo, que caminhava sobre 2 patas traseiras e espreitava para dentro da residência. Isso aconteceu em 2 ocasiões diferentes. Embora a explicação mais provável seja que os investigadores da família Paul tenham imaginado todo o incidente, quase parece que a situação envolveu criaturas da vida selvagem local interagindo com um visitante de outro mundo. Quanto mais dessas investigações ele financiou? Existe realmente algo que está sendo mantido em segredo de nós? Ainda suscita a pergunta do motivo pelo qual tais investigações estavam sendo realizadas de forma secreta pelo Pentágono. De acordo com outra afirmação, existe a possibilidade de que o governo dos Estados Unidos esteja envolvido na engenharia reversa de tecnologia alienígena, com base nos supostos resgates de OVNIs. Uma entrevista que provoca questionamentos acompanha essa narrativa. O congressista do Tennessee, Tim Burchard, expressou a sua opinião de que o governo dos Estados Unidos pode ter recuperado uma nave em algum momento, junto com possíveis seres relacionados, aludindo a uma série de balões de alta altitude que foram avistados recentemente. Embora a noção de o governo dos Estados Unidos ter recuperado tecnologia alienígena e, posteriormente, ter encoberto esse fato certamente não seja uma ideia nova, essa teoria, quando combinada com outras alegações, suscita a questão se a crença em OVNIs extraterrestres é de fato justificada. As tecnologias estão se tornando mais prevalentes do que qualquer um de nós jamais havia percebido. Em entrevistas, funcionários do governo que optaram por falar sob anonimato afirmaram que existem indivíduos dentro do Pentágono que estão guardando informações notáveis para evitar sua divulgação ao público.
Enquanto outros tanto de dentro quanto de fora dos setores de defesa estão tentando trazer à tona esse assunto de crescente interesse, surge a questão sobre que tipo de descobertas essas tecnologias podem revelar, inclusive sobre crânios e ossos peculiares. Uma seita clandestina está aguardando informações que possuem e que desejam fervorosamente manter em segredo. Um desses episódios aconteceu em 2014, quando 4 pilotos navais escaparam por um triz de um desastre em abril daquele ano, ao adentrarem o espaço aéreo estritamente controlado para um exercício de treinamento. Seus caças 2 estiveram à beira de colidir com um objeto voador não identificado, para a frustração de muitos de seus colegas aviadores, que testemunharam a proximidade assustadora da catástrofe iminente. Esse incidente sem dúvida abalou o Yuka e também os próprios pilotos, que, enfim, decidiram compartilhar o ocorrido. Depois de quase uma década do quase Miss Collision, naquela época, não havia Pentágono. O relatório sobre o APS, apesar da frequência dos encontros e do grave risco representado, a Marinha levou 5 anos para adotar uma estrutura formal de UFO no primeiro lote desses relatórios fortemente redigidos e abrangendo apenas alguns meses em 2019. Durante meses que antecederam e sucederam o incidente com as equipes aéreas, o governo dos Estados Unidos enfrentou um desafio considerável. As tripulações voavam em zonas de treinamento de acesso restrito na costa leste do país e frequentemente avistavam objetos desconhecidos que exibiam padrões de voo extremamente incomuns. Isso ocorria mesmo com o risco iminente de colisão representado pelos OVNIs. Os pilotos não possuíam um processo oficial para comunicar as observações dos objetos enigmáticos às autoridades de maior hierarquia. Em mais um desses episódios, um aviador compartilhou que nunca havia testemunhado algo semelhante anteriormente. Em outro encontro, um piloto notou um objeto com padrões de voo distintos de tudo que havia presenciado durante seus anos de serviço, indicando um encontro particularmente incomum. A seguir, o testemunho de Ryan Graves, um dos 4 pilotos que escapou por pouco de uma colisão em abril de 2014. Estes não eram simples balões, os fenômenos aéreos não identificados aceleravam a velocidades equivalentes a Mach 1, mantendo sua posição aparentemente estática. Mesmo diante de um furacão de categoria 4 com ventos de 120 nós, eles não demonstravam nenhum meio visível de controle de altitude. Nenhuma das características comuns de aeronaves, como superfícies de controle ou sistemas de propulsão, estava presente, nada que se assemelhasse às aeronaves convencionais com suas abas de asas ou motores. Eles superaram nossos caças, operando de forma contínua durante todo o dia. Sou um engenheiro com formação formal, mas a tecnologia que eles exibiram desafiou minha compreensão. O fato de que pilotos altamente treinados e experientes ficaram tão abalados com esses incidentes sugere que deve haver algo além do nosso mundo em jogo. Alguns dizem que está claro que não estamos sozinhos, enquanto outros descartam essa ideia. Algumas pessoas rejeitam a ideia como se fosse absurda, enquanto outras continuam a ser assombradas por ela. Elas compartilham suas próprias experiências de encontros com o desconhecido, que ocorrem em suas saídas noturnas casuais ou passeios matinais com seus cães. Contudo, à medida que relatos cada vez mais estranhos surgem, provenientes até de fontes confiáveis, e a probabilidade matemática básica sugere a possibilidade de vida alienígena, o ceticismo se torna mais difícil de sustentar. Apesar disso, o aumento de avistamentos oficialmente registrados de OVNIs acrescenta mais complexidade ao cenário. Acompanhando esses eventos, existe uma análise meticulosa, mas ao longo da história, tem havido uma série de incidentes que desafiaram explicações claras. Começando com o avistamento de 1853, quando um grupo de estudantes e professores no campus universitário do Tennessee testemunhou algo inexplicável, até o caso frequentemente mencionado de Stephenville em 2008, onde mais de 200 testemunhas, incluindo 3 policiais, avistaram um OVNI. O Anonymous considera esses casos como sendo perspicazes e indiscutíveis, e sua frequência é meramente um reflexo do aumento de evidências. A divulgação de documentos militares para a imprensa, iniciada em 2020, tem impulsionado o crescente interesse militar em relação aos OVNIs. Em dezembro de 2021,
o Congresso aprovou gastos de defesa que incorporavam a criação de um escritório de investigação ufológica mais acessível ao público. No entanto, as notícias continuaram a ser fragmentadas e divulgadas de maneira gradual, em grande parte porque os militares não optaram por liberar todas as informações de uma só vez. Com o advento do novo escritório ufológico no Pentágono, aqueles que são entusiastas de OVNIs, assim como os que os veem com ceticismo absoluto, têm a esperança de que o público finalmente obtenha mais clareza em relação ao que o governo realmente sabe sobre esses fenômenos e que tipo de situações peculiares está sendo examinadas. No entanto, o que está claro é que ainda há muito para ser desvendado.